Voltamos com esse terceiro e último bloco do Justiça às Claras aqui da BH News, hoje com o professor e advogado Adriano Januzzi. Adriano, para finalizar esse programa, me fala um pouquinho, nós estávamos conversando no intervalo, você me falou que você tem um caso interessante sobre responsabilidade penal de acidente de trabalho. Me conta um pouco disso. Sim. A questão da responsabilidade penal, nós estamos ainda com uma situação mais tímida aqui no Brasil. A gente teria aqui algumas responsabilidades em relação ao homicídio, os grandes acidentes que tem. Por exemplo, esses viadutos que caíram, né? Vamos pegar o exemplo recente aqui da Samarco agora, Sim. Que por essa morte dos empregados foram indiciados penalmente o presidente da Samarco como responsável pela morte dos trabalhadores. Então, além dessas responsabilidades, né, que eu falei anteriormente, a responsabilidade civil, a responsabilidade previdenciária, teria também a responsabilidade penal, que poderia ser tanto do empregador, do proprietário, do diretor, ou como do chefe de segurança, né, do técnico de segurança, ou do próprio líder imediato. É quem que foi... seria a hipótese de um homicídio culposo, tá certo? Nesse aspecto, que deu causa. A gente tem um exemplo rapidamente interessante para contar do Carrefour, um exemplo internacional, onde o técnico de segurança pediu que alterasse o colete do pessoal da cutelaria, daquela parte de açougue, que colocasse como medida preventiva uma substância no colete que, quando ele estava cortando a carne, se a faca escapulisse, não afetasse nenhum órgão. E aconteceu a morte de um trabalhador. E essa técnica de segurança, ela passou um e-mail para o diretor de compras para ele autorizar a alteração dos uniformes e não houve autorização. Então foram condenados tanto o diretor como o técnico de segurança por omissão, por homicídio culposo. Tá? Então, dentro desse cenário, outra situação aí que, né, a gente abordou aí, que a gente estaria abordando, seria a questão agora que as empresas, né, lucro real é social, que essa parte de saúde e segurança tem que ser muito bem gerenciada, porque você está dando toda a prova, tanto para a Previdência como para o Judiciário, em relação à própria saúde. Então, esse gerenciamento dessas obrigações da CLT, de PPRA, PCMSO, de exames admissionais periódicos que tratam da saúde do trabalhador, elas vão ter um registro agora. Tá, o senhor tem mais ou menos ideia de quando, apesar de todos os adiamentos, quando isso já pode se esperar? Eu acredito que, me parece que tem um rol de empresas que já começam no começo do ano que vem, né, para janeiro, né? Cada dia a Receita manda uma nova alteração, mas eu acho que é uma coisa recente, porque, né, nós estamos na era do SPED, né? E o E-Social é um SPED trabalhista, né? Então, dentro desse cenário, vai simplificar aí todas as operações de fiscalização e tudo. Né? Nós estamos falando sobre muita causa e efeito. Né? Aqui o programa foi quase todo nisso, dinheiro, etc. É muito mais barato, eu acho que isso é muito importante deixar, economicamente falando, além da questão humanitária da coisa, é melhor prevenir do que remediar, não é? Sim, né? Então a gente trabalha hoje aí na prevenção, você está entendendo, né? Que o custo aí é um custo muito elevado, né? Você tem um custo imediato, que é o seu FAP, o seu RAT, né? Que a empresa mensalmente ela teria esse custo, e também evita complicações com o judiciário trabalhista, com o próprio Ministério Público do Trabalho também. Né? Eu queria que você falasse, para encerrar, das doenças psicossociais. Inclusive o tema desse ano do trabalho seguro, né? O nível de afastamentos da estresse, do burnout, está muito grande. E essas doenças psicossociais, a base dela é a carga de trabalho. Como eu disse, a responsabilidade o empregador ele tem um poder diretivo. O risco da atividade é dele e ele tem um poder diretivo organizacional e disciplinar. Então, no poder diretivo organizacional, ele tem que ver o tipo de carga de trabalho para que ele não adoeça o trabalhador. E aí eu entro naquela parte, né, de direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana, que são essas políticas, elas não podem, a figura que a gente vê hoje muito nas demandas trabalhistas do assédio moral, né? Então, esse assédio moral, esse psicoterrorismo, pode adoecer o trabalhador. Isso tem doenças, né, do trabalho relacionadas com isso, tanto o estresse como o burnout, que a pessoa se queima.
ou mesmo aí a gente tem exemplos aí, né, o caroche, que é a morte pelo trabalho, né? Me conta um pouquinho desse específico, para o público poder... Do caroche, né? É. O caroche é quando você trabalha tanto que isso te causa, né? A gente vê alguns casos no Japão, né? Que é um país que é a morte no próprio trabalho. Você está em virtude de um estresse muito grande, de uma carga de trabalho muito grande. Né? Deixa eu te perguntar mais uma coisa. O empregado, ele tem também a obrigação de seguir a regra de segurança, não tem? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu costumo falar, o empregador fala assim, mas o que eu vou fazer para esse trabalhador cumprir? Eu falo que a base é um contrato de trabalho. Contrato de trabalho são direitos e obrigações recíprocas, né? E o empregador, ele tem o poder disciplinar. Ele deve. Ele tem, né? Ele tem que fazer, porque seria a única excludente que ele teria de defesa. Se ele não cumpre a regra de saúde e segurança, ele não quer utilizar o EPI, tá certo? Ele caberia uma advertência. Isso tem que ficar registrado, porque numa futura demanda trabalhista, isso poderia servir como uma excludente de responsabilidade desse trabalhador. Possivelmente até levando uma dispensa por justa causa? Até uma dispensa por justa causa. E a gente vem acompanhando no judiciário, não há cancelamento dessas dispensas por justa causa quando elas se dizem respeito à não obediência de normas de saúde e segurança. Nós estamos chegando, infelizmente, ao final do programa. Certo. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. O país está numa situação, assim, de muita incerteza, apesar de, aparentemente, haver uma luz no fim do túnel, principalmente nessa região econômica. O empresariado talvez voltar a investir correto, às vezes. O governo talvez tentar uma reforma tributária, abaixar essa sobretaxa. Não entender do senhor. Que mensagem você deixaria aí para os próximos anos, os meses e anos? Dentro de uma tendência aí mundial, né, nós temos o Custo Brasil, né, o custo levantado pela própria CNI aí, com a Fundação Getúlio Vargas, de 228. Isso é um desestímulo ao trabalhador. Mas quando a gente diz respeito à saúde e segurança, quanto mais há uma política e um condicionamento de atividades voltadas, né? Quando há um planejamento das atividades do trabalhador, ele produz mais. Ele produzindo mais, você tem mais produção. Um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, hoje nós temos menor produtividade no país. Então, quando você condiciona e faz a organização... Isso é muito importante. Você consegue ter uma produtividade maior. O trabalhador Isso fica mais focado. Sim. Inclusive, a própria FIENG, no estado de Minas, está desenvolvendo aí da indústria segura um programa onde ela tem vários dados estatísticos comprovando a melhoria de produtividade, bem como a economia que se faz aí quando se investe em programas de saúde e segurança. Eu vou agradecer muito sua presença aqui. Fique à vontade para retornar quando quiser. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Semana que vem estaremos com outros Justiça às Claras aqui na BH News. Muito obrigado pela audiência.